Jesus, evangelista Glória Vitor a Deus. Kaique, Deus te abençoe. Queridos, eu quero louvar o Senhor Jesus por mais uma vez nos permitir continuar nesse podcast, nessa caminhada aí que estamos começando. Amém? Eu quero que vocês deixem os comentários aí. Estamos com um grande convidado aqui. Essa tarde vai ser bênção. Ô, Eu estou glória. sentindo que vai ser Eu creio. bênção de Deus. Eu creio. Em Amém? nome de Jesus, está aqui com o Glória a evangelista Deus. Diego Belo. É uma honra estar aqui, né? Marcamos outras vezes, mas hoje Deus ele concedeu o dia de hoje. Nós estamos aqui falando um pouco da Bíblia, um pouco da trajetória que Jesus fez nas nossas vidas, né? Vai ser tremendo, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, os vossos irmãos que estão aí, escreve aí para nós, se vocês estão ouvindo nós bem, tá tudo ok. Vai ser tremendo, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, queridos. Escreve aí se está tudo ok. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui com a Diana. Diana, a paz do Senhor Jesus. A Diana nós conhece, né, evangelista? Missionária, estivemos pregando, eu preguei esses dias no culto de missões que ela dirige. Sim. Foi bênção, foi tremendo, sobrenatural. Mulher de Deus, né? Carrega a presente. Tô vendo ali uns conhecidos ali, ó. Estamos com a Joelúcia. Estive ontem pregando na igreja dela lá ontem. Ela é bênção? Foi bênção. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui com os irmãos. Glória a Deus. A Soraya Aguiar. Grande amiga também. Deus abençoe, serva. Estamos de peso aqui, então. O cantor João Paulo. Ó, o João de Paulo. Deus aí também. Homem muito usado também. João Paulo, queremos você aqui. Tem que vir aqui. Tem um louvor, ele canta um louvor que... É bênção. Que é um louvor que marcou muito a minha vida. Vai passar do Gerson Rufino. Glória a Deus. Queridos, deixa aqui o seu comentário. Amém? Deixa aqui o seu comentário. Coloca aí o seu comentário. O que vocês querem que nós aborda nessa tarde. Amém? Primeiramente, eu quero pedir para o evangelista a orar. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus novamente, né? Um motivo de muita alegria estar aqui nesta tarde. Louva a Deus também, meu amigo Erivelto, que está na live também, evangelista, vai estar pregando na campanha. Vamos fazer um minuto de oração para que Deus venha abençoar este podcast, para que venha fluir em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, meu Pai amado, Pai querido, que nesta tarde, meu Pai amado, o Senhor venha se fazer presente sobre este lugar, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, meu Pai amado, Pai querido, tocar em nossos corações, não só do nosso, meu Pai, mas de cada pessoa que está escutando essa live, meu Pai amado. Vai de encontro, meu Pai, com aquilo que eles precisam, meu Pai, com aquilo que eles necessitam, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, que o Senhor venha prosperar, meu Pai amado Diego Belo, meu Pai amado. Eu quero profetizar, meu Pai amado, neste lugar, Senhor, que logo mais, Senhor, o estúdio vai ser maior, meu Pai amado, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, Senhor Jesus, meu Pai amado. É só o começo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado. Eu creio e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Queridos, estamos aqui nesse podcast. Vamos saber mais quem é o Vitor Kaique. Fora dos altares, na correria, vida pessoal. Queremos saber quem é o Vitor. Opa! Vitor, qual foi a sua primeira experiência com Deus? Minha primeira experiência com Deus, falar a verdade, né? Eu costumo dizer que a minha caminhada com Cristo, ela começa quando criança, né? Sim. Eu sofri um acidente, para quem não sabe, né? Eu tinha 2 anos de idade, eu sofri um acidente, a qual os médicos diziam que se eu sobrevivesse, eu vegetaria pelo resto da vida, né? Meu Deus. E minha mãe, ela é católica, né? E minha mãe, ela fala que quando eu estava debaixo do carro, ela viu 2 homens de branco do meu lado, né? Meu E Deus. a palavra do Senhor vai nos dizer, né? Que o Senhor dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito, né? Então, a partir daquele dia, eu creio que o Senhor marcou meu ministério, a minha chamada, né? A partir daquele dia, foi a primeira experiência assim, que eu tive com Deus, experiência que Deus me trouxe à vida novamente, né? Então, varão, vamos entender. O seu primeiro contato sobrenatural com Deus foi quando você tinha 2 anos? 2 anos de idade. 2 anos de idade, foi um acidente. Eu sofri um acidente, eu tenho uma cicatriz aqui. Sim.
Eu costumo dizer que é a marca da promessa, né? A marca da A marca da promessa. promessa. Eu tinha dois A anos, sua mãe relata que ela viu dois ser branco, dois homens de branco. Minha mãe é dois homens. católica. Minha mãe é católica, ela viu dois homens de branco do meu lado, né? E eu costumo dizer, né? Eu perdi a metade da massa cefálica da cabeça, né? Sim. Os médicos diziam, se sobreviver e não vai sobreviver, ele vai vegetar pelo resto da vida numa cama. Você está preparada para isso? Mas eu acredito que quando Deus ele faz a obra, ele faz o milagre, ele faz por completo, né? Não faz pela metade. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer, não tive sequelas nenhuma. Apenas Deus deixou a marca da promessa para se lembrar da onde Deus me resgatou. Então quer dizer que um homem desenganou a sua mãe. Designou. Falou que não teria tinha chance. jeito, não tinha Se jeito. sobrevivesse, ia estar numa situação horrível de vida. Horrível. Ele estaria vegetando pelo resto da vida, né? E tem um louvor do Gerson Rufino que ele marca muito a minha vida, que é aquele lá, ele vai além da medicina, né? Porque a medicina dizia que não tinha jeito, que não tinha solução, né? Porque é improvável que uma criança de 2 anos sofreu um acidente, foi arrastado mais de 20 metros Meu pelo Deus. carro, e quem olhava, eu fiquei como monstro, fiquei desfigurado, fiquei com cicatriz na cabeça, pelo corpo, e o médico dizia, não tem jeito, não tem solução, pode preparar o caixão, porque se sobreviver vai vegetar pelo resto da vida, né? Mas quando Deus ele tem obra, tem promessa, ele cumpre porque ele é fiel. Então, o seu primeiro contato com Deus já foi um livramento. Foi um livramento de morte, de morte. Eu costumo dizer que no decorrer da minha vida eu tive vários livramentos de morte, né? Sim. E esse foi um desses que marcou a minha vida, que hoje eu estou aqui, né? Pra dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. Então quer dizer, varão, que o inimigo tinha um projeto para sua vida, Tinha um projeto de morte. mas Deus tinha uma caminhada linda para o senhor. Tinha um chamado de vida, né? Um chamado para pregar a palavra dele, né? E infelizmente eu costumo dizer que no decorrer da minha juventude, infelizmente eu saí dos caminhos do Senhor, né? Eu tinha uma tia que infelizmente ela faleceu recentemente, que ela Deixa eu entender. Depois que você teve o primeiro contato com Deus, o senhor continuou, depois de 5 anos, sua mãe continuou levando você para a igreja católica, ou como foi para você estar numa igreja evangélica? Então, eu tenho uma tia, tinha realmente, né? Infelizmente ela faleceu de câncer recentemente. Sim. E ela era evangélica, né? Então ela me levava muito para a igreja com ela quando criança, né? Sim. Tipo assim, eu tive experiências com Deus, via Deus transformando, Deus curando, Deus batizando naquele momento. E aquilo marcou muito a minha vida, né? Eu tive essa experiência com Deus desde criança, né? E hoje eu costumo dizer, se eu sou crente, se eu sou evangelista, se eu sou pregador da palavra, é muito graças a essa tia minha, que infelizmente faleceu. Então quer dizer que a sua tia foi quem te apresentou. Foi que A tua tia que mostrou para ti o caminho da verdade. o caminho, ela me mostrou o caminho. E depois de lá, você continuou indo para a igreja, continuou indo congregando. Como foi essa forma do Senhor se formar na palavra de Deus, na congregação? O Senhor já chegou a congregar qual a primeira igreja? O senhor lembra? A primeira igreja que eu congreguei foi a Assembleia de Deus, né? Sim. Assembleia de Deus, lá no Recanto Campo Belo, Sim. onde ela frequentava. E foi lá que eu tive a experiência, né, de escolinha bíblica, né, da IBD, né, de aprender um pouco mais sobre o estudo bíblico, né. E ali eu comecei a gostar daquilo, né. Comecei a ver que a primeira história que me marcou muito a minha vida é Davi derrotando o gigante, né. E aquilo aí marca a vida de qualquer criança, na verdade, né. Davi derrotando o gigante, né? Sansão e Dalila. Aí tinha aquele desenho evangélico, se você vai lembrar, aquele Esmiliguidos, que era uns desenhos evangélicos, né? E aquilo marcou muito a minha infância, né? E o Senhor continuou indo primeiro, né? O primeiro congregação foi no Recanto Campo Belo, Recanto Campo Belo. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. O senhor continuou lá com quantos anos? Eu fiquei lá, na verdade, até meus 13, 14 anos, assim, na igreja, né? Qual foi a primeira idade que o senhor entrou? Eu entrei acho que eu tinha uns 5, 6 anos. 5 a 6 anos. É. Então o senhor continuou lá e continuou uns 8 a 7 anos lá. 7 anos. O senhor continuou. Depois de lá, o senhor foi para qual igreja? O que aconteceu? Na verdade, depois de lá, eu dei uma de filho pródigo, né? Eu tive o desejo de conhecer o mundo e fui pro mundo, né? Infelizmente, né? Com 13 anos. Com 13, 14 anos eu fui pro mundo, né? Conta para nós, como foi isso? Como o inimigo
atacou você? Porque, como foi? Na ver- Ele jogou coisa para o seu cobiçar, curiosidade, desejo? Como foi? Na verdade, eu venho de uma infância muito sofrida, né? Uma infância pobre, né? Tipo assim, eu sou filho de mãe solteira, né? Minha mãe tem eu e mais 4 filhos, né? Somos em 5, né? Infelizmente passamos umas dificuldades na infância, né? Passamos necessidade, né? E infelizmente o inimigo ele agia muito nessa área, né? E eu falava para Deus, né? Eu falava para mim mesmo, né? Quando eu crescer, ninguém mais me humilha, né? Quando eu crescer, ninguém mais vai pisar em mim, como pisa nos dias de hoje, né? Antigamente, né? E você vê como que Deus é tão tremendo, Diego Belo, que eu costumo dizer, né? Quando os vizinhos olhavam para minha casa, dizia, vai sair traficante e vai sair prostituta daí, porque ali é um lugar improvável de sair alguém, né? Eu costumo dizer que pode porventura sair coisa boa do Grajaú, né? Vem ver o que Deus pode fazer, né? Os vizinhos diziam que não tinha jeito, que não tinha solução, que minhas irmãs iam se prostituir e que eu e os meus irmãos ia ficar atrás de umas grades, atrás ia ficar no tráfico de drogas, né? Mas Deus é tão fiel que, infelizmente, assim, eu costumo dizer, né, que dos meus irmãos, o único que deu trabalho com droga, com bebida, foi eu. Hum. Mas hoje, graças a Deus, eu sou liberto, curado e transformado pelo poder de Jesus. O Senhor saiu nos caminhos do Senhor com 13 a 14 14 anos. anos, isso. Ficou quanto tempo aí conhecendo o caminho do mundo? Na verdade, eu não fiquei muito tempo, por quê? Eu, na verdade, estava aquele crente que ia para a igreja e não ia para a igreja e não ia. Aí eu me firmei na igreja novamente, comecei o meu ministério, comecei a pregar, tendo oportunidade, né? Porque antigamente o crente ele não pregava como a gente prega hoje, né? A gente que era jovem, mais jovem, não tinha essa oportunidade de pregar. A gente ficava feliz só de ter a oportunidade de dar uma saudação, né? E eu comecei meu ministério aí. Um amigo meu chamado evangelista Almir Sérgio. Ele Almir foi Sérgio? Almir Sérgio. Almir Sérgio. Ele foi um grande. Eu costumo dizer que ele foi uma pessoa que investiu no meu ministério, que acreditou no meu chamado para ser pregador. E eu começava a andar com ele, ia nas agendas dele, tinha a oportunidade de dar saudação, e comecei a dar saudação. E, e ali naquele tempo eu era cooperador da obra, né? Eu era da Igreja Pentecostal Jesus Breve Voltará. Aí eu comecei a ter saudação, e naquilo ali já me alegrava, né? Hoje infelizmente, as pessoas só vão para a igreja se pregar, né? Se for o centro das atenções. No nosso tempo, quando a gente ia para o. Como era lá, Barão? O senhor é de um tempo mais tradicional da Assembleia, Assembleia tradicional. Hoje em dia, eu entendo que o chamado se profissionalizou, né? Se profissionalizou. Hoje em dia, pregar não é igual antigamente, como o senhor usou a fala. Como era antigamente? Como era que os pastores pastoreavam os irmãos, as irmãs? Eu me lembro, né, quando eu estava falando para você, né, que o meu primeiro contato com Deus foi na igreja no Recanto Campo Belo, né? Sim. E eu me lembro que os irmãos se reuniam para fazer evangelismo lá no Camoto. Quem é do Recanto Campo Belo vai saber onde que é. No Camoto. Os irmãos saíam felizes para evangelizar, né? A igreja se reunia, a igreja toda. Hoje, se você chamar o irmão para evangelizar, ele não quer. Ele só quer pregar no altar, ele só quer ser vaso dentro da igreja, né? Mas esquece que lá fora tem pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, né? É como você falou, se profissionalizaram, né? Então, tipo, achando que o chamado de Deus é uma profissão, mas não é. Eu costumo dizer que nós que somos chamados não é só para pregar dentro da igreja, é pregar para quem precisa ouvir a palavra de Deus. Porque, infelizmente, dentro da igreja, Diego Belo, tem pessoas que não têm condições de bancar. Tem pessoas que não têm dinheiro até para não comprar um pão, para falar a verdade. Infelizmente, tem os mercenários que só vão para a igreja se dá tanto, se dá aquilo, se dá oferta. Eu posso dizer, eu não vivo da obra. Eu costumo dizer, eu não vivo da obra, mas vivo para a obra. Porque para mim não tem tempo ruim para fazer a obra de Deus. O senhor começou a congregar com esse evangelista, né? Na verdade, Igreja Pentecostal. Esse evangelista Sérgio, hoje ele se encontra numa situação de rua, né? Mas foi uma pessoa que muito me ajudou, uma pessoa que estendeu as mãos para mim, que acreditou no meu chamado, foi um canal de Deus para minha vida. Eu costumo dizer que
boa parte das coisas que eu sei, eu aprendi com ele, né? E hoje eu oro para que Deus venha resgatar ele novamente, né? Deus venha colocar ele de pé novamente, porque o que os pregadores de hoje estão vivendo, ele viveu lá atrás, né? Tipo assim, eu costumo dizer, Diego Belo, agora estamos falando aqui, ele é um cara que eu tinha muita admiração por ele, mas era o quê? Uma Sim. pessoa que queria fazer do chamado dele uma profissão, entendeu? Ele queria fazer do chamado dele uma profissão. E nisso ele acabou se perdendo, acabou se frustrando, porque viu que a obra de Deus não é isso, né? Ele acabou se frustrando e saiu da igreja. E hoje se encontra no mundo. O senhor começou a congregar com ele com quantos anos de idade? Eu tinha entre os meus 15 e 16 anos. 15 a 16 anos. Depois disso, o senhor continuou firme? Como foi? Depois disso, aí, como diz aquela passagem, né? Ferirei o pastor, né? E as ovelhas dispersarão, né? Infelizmente, quando ele saiu da igreja, eu não fiquei firme na igreja, também acabei saindo da igreja, acabei realmente, aí eu me entreguei para o mundo realmente, eu me entreguei para as paixões da carne, me entreguei 16 anos? 17 para 18 anos. Sim. 17 para 18 anos. Me entreguei mesmo para a paixão da carne, para bebida, para droga, porque a Bíblia diz que quando Deus ele limpa o templo e o templo está vazio, né? Tem 7 demônios piores. E eu acredito Sim. nessa palavra, por quê? Porque até então eu nunca tinha experiência de ter usado droga, de álcool. E infelizmente, longe da presença de Deus, eu acabei fazendo coisas a qual hoje, infelizmente, eu me envergonho, pra falar a verdade, né? Eu sou como filho pródigo, né? Eu fui pro mundo para comer bolota de porco, sendo que na casa do pai tem pão. Para essas pessoas, olha para a câmera. Fala para essa pessoa que está com vontade de sair. O inimigo está colocando pessoa que bebe, pessoa que se prostitui, pessoa que fuma, que tem vício, que tem droga. O inimigo está apresentando. Porque se Deus tem um projeto para nós dois, o inimigo tem propósito. E para essa pessoa que o inimigo está investindo no propósito, o que você fala para ele? O senhor já passou. Olha para ele. Um conselho que eu dou, eu costumo Autoridade. dizer. Um conselho que eu dou, eu costumo dizer que quem não conheceu o mundo e quem não conheceu o mundo das drogas não entra porque é furada. Porque infelizmente muitas pessoas entrou e não conseguiu sair. Eu costumo dizer que Deus me resgatou de um lugar aonde muitos não conseguiu sair. Você que está pensando em entrar por este caminho de escuridão, por esse caminho de trevas, não entre, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há vida. Fique firme em nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós sofremos ataque espiritual. E o inimigo sabe o nosso ponto fraco. Wesley. Aí, ó, o Wesley começou com a gente também. Ele lembra do Almir, amigo nosso. No tempo? Ele começou junto com a gente, o Wesley andava junto. A mãe dele tinha um ponto de pregação no Vila Natal. Nós começamos a pregar lá. Eu, Wesley, o Vitor Dutra. Hoje, o Vitor Dutra. O Vitor Dutra eu conheço, né? Ele é do Procópio lá. O Vitor Dutra, o Gabriel, que hoje infelizmente está preso também, pregador da palavra também. O Almir, que se encontra no mundo das drogas. Era nós, o evangelista Douglas está na igreja, está firme. E tinha um pessoal que ia com a gente também. Então, teve pessoas que começaram com você, escolheram esse caminho diferente, Sim. Outros permaneceram. E um deles é o Wesley. Wesley é meu amigo. Wesley, queremos você aqui. Tem que vir aqui. Amém? Depois, o que aconteceu? O senhor conheceu bebidas? E a droga? Conheceu drogas? Conheceu prostituição? Como foi a reconciliação com Deus? Na verdade, eu costumo... Eu falo que Deus ele é um Deus de sobrenatural, né? Quando eu comecei a cair nas drogas assim em si, né? Tipo, eu fiquei muito viciado em cocaína, né? Tipo, chegou um tempo que eu cheirava todos os dias, né? E tinha um tempo que você fica tão depressivo que você cheira para se matar, né? Meu Deus. Porque eu costumo dizer, né? O Lázaro tem uma frase que ele falava que Jesus ele só
ele soprou vida nas narinas. E, infelizmente, o diabo, ele sopra cocaína, que é a morte, né? Eu fiquei muito viciado em cocaína, né? Eu costumo dizer que eu fiz a minha mãe chorar, né? Eu fiz a minha família chorar. A família também está presente na live, né? Eu fiz muita gente chorar, Diego Belo, e costumo dizer que essa minha tia que faleceu, ela todos os dias orava, né, pedindo que Deus ele trouxesse de volta, né? Que Deus Como trouxesse. foi? Foi amigos? Você mesmo meteu a cara? Na verdade, eu costumo dizer que eu tava o ambiente, as pessoas que você anda, quem anda com porco, o farelo come, né? Essa é a verdade, porque a pessoa fala, amizade não influencia nada, é mentira. Porque se você tá num ambiente de trevas, vai te influenciar de alguma maneira, porque Paulo vai dizer que De uma forma, influencia. que os maus costumes eles corrompem os bons costumes, entendeu? Então, tanto você andar com aquelas pessoas a qual fazem coisa errada, vai chegar um tempo que você vai ter curiosidade de fazer. São os primeiros. Eu me lembro, Diego, eu tava lá no Iporanga, tava eu e um amigo, a gente tava indo pra um rolê e tava mais duas meninas, né? E ela falou assim: peraí, vamos passar lá no Iporanga, que eu vou pegar uma coisa lá no Iporanga. Aí nós passou de carro, passamos, e nisso ela foi, colocou, abriu o pino de cocaína e colocou no celular e dividiu. Falou, você quer? Eu, na curiosidade, acabei cheirando também. E nisso, cheirei a primeira vez, comecei a cheirar de vez em quando, depois comecei a cheirar um pouquinho, e correr a pouco estava me afundando nas drogas, estava me afundando na prostituição, na bebida, todos os dias usava droga, todos os dias bebia, entendeu? E eu costumo dizer que quando Deus ele tem obra nas nossas vidas, né, eu falar para Deus, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, Senhor, então, naquele momento que estava afundado nas drogas, porque na verdade eu costumo dizer que tem a depressão pós-droga, né, que tem, né? Quando você gasta todo o seu dinheiro nas drogas, né? No outro dia você não tem nada, fica só a sua ressaca moral. E eu falava, Deus, se o Senhor tem algo na minha vida, Senhor, me liberta, Senhor. Mas na verdade não era um arrependimento, era um remorso, porque à noite eu estava fazendo tudo de novo. No momento aquele remorso, mas à noite eu estava fazendo tudo de novo. Se eu pegasse um dinheiro, eu ia para a biqueira. Quando eu usava tanta droga que eu não usava, tipo assim, quem teve experiência com droga, quem já experimentou cocaína, eu cheirava era a purinha. Eu passava na biqueira, pegava 5 purinhas, pegava uma cerveja, um copo de uísque e tomava e cheirando a noite inteira. E eu costumo dizer, era lágrimas de remorso, não era lágrimas de arrependimento. Aí eu tive experiências assim, né, com a droga. Infelizmente eu costumo dizer que a droga, ela levou tudo levou tudo. Tirou meu convívio com as minhas filhas, tirou meu convívio com a minha ex-mulher, que é a mãe das minhas filhas, porque é uma pessoa insuportável, ninguém quer ter um drogado em casa. As pessoas romantizam a droga hoje em dia, mas só quem tem um drogado dentro de casa sabe como é conviver com essa pessoa. Entendeu? As pessoas hoje em dia romantizam, que é a liberação da droga, que é a liberação da maconha, mas só quem tem um filho drogado, um esposo drogado, ou um irmão drogado, sabe como é, que é insuportável você conviver com essas pessoas. Eu tenho a minha filha pequenininha, que se chama Rebeca, eu costumo dizer que ela é a filha da promessa. Ela, quando era pequenininha, tipo, por volta dos seus 2 anos de idade, ela olhava pra minha cara e dizia, eu te odeio. Eu prefiro ver você na rua do que dentro de casa, porque você se torna uma pessoa insuportável. Imagine você, um pai, ouvir de uma filha que ela te odeia, que não quer você perto dela, porque a droga ela te distancia da sua família, ela te leva para longe da tua família. Hoje me bate um arrependimento, por quê? Porque quantas vezes eu troquei a minha família, de estar momentos com a minha família, para estar se drogando. Quantos natais eu deixei de estar com a minha família para estar me drogando? E hoje me bate o arrependimento. E eu costumo dizer que Deus é Deus de dupla honra, porque a minha filha que falava que me odeia, hoje ela olha para mim e fala: hoje meu pai é pastor, transformado por Jesus. Hoje minhas filhas, elas aprenderam a servir Jesus me olhando. Varão, o Senhor, naquele momento, a sua moral com a sua família estava caída. Caída demais. Com as suas filhas, caída. O inimigo, posso dizer assim, que o inimigo fez uma bagunça. Uma bagunça. Ele fez uma bagunça. Barão, o Senhor tem unção na sua vida. Você pode erguer as suas mãos e orar pela família
pela essa alma que está em droga, que está no vício. O senhor pode orar? Podemos orar por libertação, porque eu estou sentindo uma graça, e a graça está leve aqui. Então, o Senhor que está aqui, porque eu falo que esse podcast não é meu, é de Jesus. Então, você pode orar para essa pessoa? Posso orar, e eu quero dar um conselho também. O mesmo Deus que mudou a minha vida, o mesmo Deus que mudou a minha história, pode mudar a tua história também. Basta você crer e acreditar que Ele ainda é o mesmo. Vamos fazer uma oração, Diego Belo, que Deus venha libertar. Porque eu costumo dizer, Diego Belo, antes de fazer essa oração, que tem pessoas que estão na live que tem um filho drogado, um esposo drogado, e desiste dele, fala que não tem jeito, que não tem solução. Minha família olhava para mim, Diego Belo, tem uma frase que Deus me deu que marca muito o meu ministério. Porque a minha família olhava para mim e dizia, vai morrer. Vai chegar a notícia que ele morreu. Vai chegar a notícia que ele faleceu. Realmente a notícia chegou que eu faleci. Realmente a notícia chegou que eu morri. Qual é a notícia? Que eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Porque Deus, ele muda história. Deus muda o cativeiro. Vamos orar? Glória a Deus, soberano Deus, meu Pai amado, Pai querido, visita, meu Pai amado, essa pessoa que está viciada, meu Pai, nas drogas, meu Pai amado, na depressão, na solidão, meu Pai amado, Pai querido, que nesta tarde, Espírito Santo, queremos profetizar, meu Pai, a libertação por completo, queremos profetizar a restauração por completo, meu Pai amado, começa a fazer a tua obra, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai amado, todo espírito que tenha aprisionado, meu Pai amado, a pessoa no vício, nas drogas, meu Pai amado, que venha bater em retirada em nome de Jesus. Amém. Você mais ousado. Você que está nela, que está nele, colocando prazer no vício, nas drogas, na prostituição. Sai agora da vida dele. Glória a Deus, sai agora da vida dela. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome do Senhor Jesus, sai da mente dele, sai da mente dela, agora, seja arrancado, seja arrancado, seja arrancado, aleluia, o sentimento da drogas, a vontade de fumar, a vontade de se prostituir, agora, em nome do Senhor Jesus, sai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, minha filha, meu amor, sempre permanece no programa, tá bom? Glória a Deus. Eu costumo dizer, né, que a notícia ela chegou e Deus, ele é tão tremendo que, infelizmente, os meus caminhos tortuosos, tem um salmo, Diego Belo, que é o Salmo 118, versículo 18, que ele marcou muito a minha vida, que diz assim, o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte, né? Meu Deus. E é um salmo muito, muito, muito tremendo, que infelizmente as minhas escolhas, eu fui para dentro de uma penitenciária, né? Eu fui para dentro de uma cadeia, né? E eu costumo dizer, também. Fui preso e minha irmã, ela ia me visitar, eu louvo a Deus pela vida dela, né? Louvo a Deus porque foi um canal de bênção para minha vida, né? E quando eu estava preso lá dentro do cativeiro, eu falava, Deus, eu preciso sair daqui mudado, Senhor. Eu preciso sair daqui transformado, né? E tem um louvor que fala, né? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha, né? E eu costumo dizer que Deus, ele é Deus de maravilha, ele é Deus de surpresa. Porque enquanto eu estava preso dentro do sistema penitenciário, eu comecei a participar dos cultos, né? Comecei a ouvir uma palavra de Deus, eu comecei a ver Deus trabalhar lá dentro da Babilônia. E tem uma experiência que me marcou muito, que foi o que? Eu estava no culto na quadra, e aí Deus levantou um profeta para dizer assim, ó, Deus está te mandando lá para o outro lado. Mas chegando lá do outro lado, você vai ter uma surpresa. E uma vai alegrar muito o teu coração, e uma pessoa vai te pedir perdão. Aí fui transferido daquela cadeia, fui para outra cadeia. Cheguei lá, Diego, e eu costumo dizer, eu cheguei lá, tipo, abatido, angustiado, porque tô privado da minha liberdade, né? Mesmo ali, tô no processo de libertação, no processo que Deus está me mudando, que Deus está me moldando, eu costumo dizer, né? Deus, ele não ia quebrar a cadeia, não porque eu aceitei Jesus, não porque eu estava indo para a igreja, Deus ia quebrar a cadeia, não, porque Deus primeiro precisa me moldar. Eu preciso sair de lá moldado e mudado.
E eu me lembro aqui como Deus ele fala, Deus ele é fiel para cumprir a promessa. Aí eu tô dentro da cela, né? Aí, para quem já foi preso, sabe que tem a gaiola, né? Que chama de gaiola. Aí cantou meu nome na gaiola, né? Aí o guarda foi, me chamou. Aí coloquei meu braço, fui algemado, e falou assim: oitiva com o diretor. Aí eu, oitiva com o diretor, saí pra fora. Chego dentro da sala do diretor. Quem tá lá? Minha irmã, como falar? A assistente social deu 15 minutos para ela me ver. Numa quarta-feira, isso é impossível de acontecer no sistema penitenciário. Uma visita dia de semana. Eu falo que Deus ele é Deus que cumpre promessa. E quando Deus quer operar, não tem juiz. Quando Deus quer fazer, não tem médico. Quando Deus quer fazer, não tem promotor que possa parar o agir de Deus. Porque eu costumo dizer que Deus é tão fiel que numa quarta-feira Deus ele fez o que ter visita dentro de uma penitenciária. E os companheiros que estavam no pavilhão, ninguém acreditou. Falou, mentira, que isso é coisa para Deus. Porque nunca aconteceu no sistema penitenciário de uma pessoa da família ter 15 minutos para ver a pessoa. Mas quando Deus falou, como Deus havia falado na boca do profeta, que quando eu chegasse lá, eu ia ter uma surpresa, que ia alegrar muito meu coração, que foi ver o que é a minha irmã. E ali Deus começou a me mudar, Deus começou a trabalhar. E eu comecei a frequentar os cultos, né? Entreguei minha vida para Jesus. Comecei a servir Jesus e eu lembro que minha irmã ela chegou para me visitar e ela falou, você tá mudado, você tá diferente, né? Falei, eu tô sim, é o brilho do Espírito Santo, né? Porque já não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É tremendo, eu costumo dizer que Deus é Deus do sobrenatural. Dentro da prisão ali, você aceitou Jesus. Reconciliei. O Senhor reconciliei com Jesus. Com o Senhor Jesus. Eu costumo dizer, o trabalhar de Deus é tão tremendo, eu costumo dizer que Deus é tão sobrenatural, que quando Deus ele falou para mim, né, que ia me mandar para outro lugar, cheguei lá e teve duas surpresas, né? Uma que foi essa que eu contei agora, e quando eu cheguei lá, tinha os cultos lá, mas os cultos lá eram muito diferentes, era 3 louvor, uma oração e uma palavra pouquíssima, né? Tinha um pastor lá que chamava Pastor Maurício, né? Eu falava para ele, irmão, mas o culto não é assim, irmão. O culto tem que ter palavra, né? Os presos precisam ouvir palavra, precisam ouvir uma oração para mudar, né? Que é um lugar de trevas, é um lugar que precisa ouvir palavra. Aí aconteceu, Diego, desse pastor ser transferido. Ele foi transferido para outra penitenciária. Aí o pessoal do setor, que é o responsável da faxina da cadeia, como eu já era crente de rua, conhecia, né? Aí me chamaram para uma reunião e falou, a partir de hoje, você pode tomar conta da oração? Eu falei, amém, eu posso tomar conta, mas a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje nós vamos edificar uma igreja dentro desse pavilhão. Porque aqui está tudo travado, ninguém sai, processo não anda, não tem resposta de advogado, não chega a resposta do fórum. A partir de hoje nós vamos edificar uma igreja e a partir de hoje vai ter testemunho de Deus. E quando Deus te usou dentro daquela prisão, Deus já estava te usando para estar ministrando as orações, lá você começou a exercer o ministério da palavra? Como foi? Na verdade, né, como falei, né, já era pregador de rua, né? Aí, como Deus ele começa você mudar você, eu tenho 2 amigos, né? Que era o Jairo e o Thiago, né? Que me ajudaram muito a fazer a oração, né? Sim. E lá é um lugar que muita gente às vezes não quer Deus, né? Às vezes não quer ouvir a palavra de Deus. Aí começamos a fazer a oração na quadra, né? No pátio, né? Começamos a fazer com oração, palavra e louvor, né? Começamos a fazer e eu falava, vamos edificar uma igreja aqui em nome do Senhor Jesus. Vamos edificar uma igreja sobre este lugar. Aí nós vamos fazer uma campanha, agora eu não estou me recordando, acho que Segunda Reis, você pode me lembrar aqui, acho que é 17, 20, né, de Josafá, 21, 17, 21, acho que é 21, 17, né? Esta peleja não é tua, né? Esta peleja não terias que pelejar. Fizemos uma campanha, aí eu passei em cela em cela, falei, eu vou fazer um culto em cada cela. E todo o processo que está parado vai começar a andar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu me lembro, uma coisa que me marcou muito foi eu pregando em uma das celas, eu estava pregando sobre Êxodo 3, né?
Eu preguei, a cela começou a chorar, todo mundo chorava, e Deus agindo, e tinha um irmão lá que ele tava no ápice, né? A cadeia dele tava vencida, mas o processo não andava, não vinha retorno do fórum. Aí Deus falou para mim assim, ó, Deus me tomou lá no culto, Deus me tomou no culto e falou para mim assim, ó, pode arrumar tuas coisas, que o seu tempo dentro da cadeia acabou. Ele olhou para mim e falou assim, Vitor, eu te respeito como homem de Deus, mas não vai acontecer. Aí eu te respeito, eu sei que você é homem de Deus, mas não vai acontecer. Eu falei, se Deus falou na minha boca, vai acontecer sobre a tua vida. Aleluia. Acabou o culto, chorando, todo mundo chorando, a presença de Deus tomou aquela cela, todo mundo chorando. Aí deu no outro dia, aí à noite que tem as meias liberdades, né? Aí o guarda chama o nome dele, é Leandro, eu não lembro o recorde do sobrenome. Leandro tal. Matrícula. Aí ele falou a matrícula dele, liberdade. Ele tava de amuleta, Diego. Ele tava de amuleta. Ele começou a jogar a amuleta pro alto e falar: bem que você falou que eu ia embora. Bem que você falou. Eu falei, não. Deus falou e Deus cumpriu o que ele falou. Deus é tremendo. Queridos, vamos dar uma pausa técnica. Amém? No meio dessa pausa técnica, eu quero que vocês coloquem a sua pergunta. Amém? Coloque as suas perguntas. Nós vamos estar pegando as melhores perguntas. Meu amigo evangelista Carlos também está aí, ó, presente. Discutindo. Amém? Glória a Deus. Pausa técnica. Pode aí, filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá vendo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos voltar? Glória a Deus. Ok. Queridos, voltamos aqui para a nossa pausa técnica. O irmão está pedindo lá. Queridos, no YouTube o canal é Edifica Live. Coloca no YouTube, Edifica Live. Se inscreva, amém? Dá o like, deixa o joinha. Estamos ao vivo aqui no Facebook, mas logo após de tarde vai estar no YouTube. Glória a Deus. Amém? No Facebook, somente ao vivo agora, mas no YouTube, Edifica Live é mais tarde, tá bom? Vamos agora perguntar aqui para o Kaique. Kaique, o senhor foi polêmico também na sua caminhada? Posso dizer assim? Pode. Varão, na sua caminhada que nós acompanhamos, Deus te usou muito. O Senhor
é um dos maiores ministrantes da região do Grajaú. Quem não conhece o senhor do Grajaú está sem internet. Glória. Até privilégio ouvir isso. O senhor é um dos grandes ministrantes. E também na sua caminhada, as suas pregações impactou muitas vidas. Né? Se falar do Vitor Caí, que as pessoas conhecem, não vou citar somente ele, mas sim também as ministrações que Deus revelou para o Senhor. E também bastante polêmica. Né? Bastante polêmica. Estamos também aqui com o Kaique Christoph. Deus abençoe. Varão, como está a sua vida sentimental hoje? Hoje estou aguardando em Deus, né? Esperando em Deus, né? Porque recentemente passei por uma decepção, né? Mas nem quero falar muito dessa pessoa, mas que Deus abençoe a vida dela. E Deus me deu uma frase ontem que é necessário. Para o que eu estou vivendo hoje com Deus, foi necessário Deus tirar pessoas que atrapalhavam o propósito de Deus na minha vida. Entendeu? E eu costumo dizer que no momento certo, na hora certa, Deus vai apresentar alguém que possa caminhar comigo, que possa entender o meu chamado, né? Que possa entender o peso do chamado, né? Então hoje o senhor entendeu? Hoje eu entendi. Não tem nada pessoal, somente foi os planos de Deus. Planos de Deus, né? Eu costumo dizer que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Ninguém é obrigado a andar com quem você não quer andar do teu lado, né? Então eu acredito que Deus, os planos de Deus são maiores, né? Eu passei pela decepção e a decepção não me matou, mas me amadureceu. Foi uma decepção, agora? Foi uma decepção, né? Infelizmente foi uma decepção. Muito. Eu esperei muito, entreguei muito e recebi foi ingratidão, né? Essa é a verdade, né? O Senhor, quando o Senhor teve esse impacto sentimental, o Senhor se abalou na sua fé? Como foi? Na verdade, eu estava até dizendo recentemente, né? Quando eu passei essa decepção, eu me lembro que eu falei, passei uma decepção e uma perseguição, para falar a verdade, né? Perseguido, tentaram sujar o meu nome, sujar o meu ministério. Fui perseguido, tentaram sujar o meu nome. E eu me lembro que eu entrei dentro do quarto e falei, Deus, eu não prego mais, Senhor. Você chegou diante de Deus e falei, eu não prego mais, eu não adoro mais, eu estou entregando tudo, Deus. Aí eu orando, chorando, aí Deus falou assim no meu ouvido, se você parar, eu mato, porque eu investi pesado em você. Não é a decepção que vai parar você, não é a prova que vai parar você, não é a perseguição que vai parar você. Olha o que eu sofri lá atrás, olha o que eu sofri na cruz, o que você está passando nem se compara com o sacrifício que Jesus fez por você. Varão, foi uma perseguição espiritual ou foi uma perseguição carnal? Na verdade, eu costumo dizer que, como Paulo diz, né, infelizmente, tem muito Alexandre Latoeiro em nossos meios, né? Tem muito Alexandre Latoeiro, que é o que o Alexandre? Ele não faz e quer parar quem faz, né? Ele não prega e quer parar quem prega. Ele não. Eu costumo dizer, eu vejo muitos pastores, às vezes, né, que batem nós pregadores, né? Falar, o pregador só quer pregar em altar, né? O pregador só quer fama. Mas às vezes esse pastor queria estar no lugar do pregador. Ele queria ter uma agenda, vamos dizer, cheia, ser requisitado para pregar em outros lugares. Aí às vezes ele não tem, mas ele quer falar de quem tem. Ele quer tocar em quem tem. Infelizmente as pessoas são invejosas, pela verdade, né? Existe inveja no meio dos irmãos? Existe demais. Demais. Tem muita gente que ainda não se converteu, né? Tem muita gente que vai para a igreja, é cristão, mas realmente não se converteu. Por que eu falo isso? Porque eu vou citar a Bíblia, eu gosto de citar a Bíblia. Porque Pedro, quando você olha para a história de Pedro, ele estava presente no Monte da Transfiguração. Pedro estava presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Pedro estava presente em todas as ocasiões que Jesus e Pedro andou sobre as águas. Mas Jesus, quando ele está subindo para o Monte das Oliveiras, Jesus vai olhar para Pedro e dizer, Pedro, quando você se converter, você fortalece seus irmãos. Quer dizer que Pedro viveu tudo aquilo
E mesmo assim não era convertido. Existem pessoas com o espírito de Pedro hoje em dia? Não costumo dizer que o espírito de Pedro. Tem muitas pessoas que ainda não foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Não seria um espírito, mas seria pessoas que não permitiram o Espírito Santo tratar. Não permitiu o Espírito Santo transformar ela verdadeiramente, porque Pedro passou por tudo aquilo com Jesus, mas não era transformado. Porque o que transforma alguém? O que converte alguém? É a redenção, o sangue de Jesus Cristo, né? Quando a pessoa entende, estava com o maior pastor e mesmo da assim, história, e mesmo assim não se permitiu. Não se permitiu. Existem pessoas assim. Existe irmão que está no meio, congregando, louvando, pregando, e tem essa carência de ser moldado. Precisa. Tem muita gente que precisa ser moldado e entendido. Porque eu costumo dizer, o reino de Deus, ele nunca foi divisão. Nunca. O reino de Deus é união. Porque se tiver divisão, Deus não opera. Se tiver divisão entre eu e você, se não tiver concordância, não tem por que a gente andar junto. E tem pessoas que falam assim, eu costumo dizer, Diego Melo, nós somos pregadores, você também é, e tem lugar que a gente vai ministrar, que o pastor, de vez em ficar feliz de Deus estar nos usando, ele vai mudar o semblante dele. Por quê? Porque se ele não for o centro das atenções, o culto não vale. Se ele não for o centro das atenções, o culto foi borocochô. Eu costumo dizer que não importa se Deus usa você, se Deus usa eu, se Deus usa outro. O importante é Deus estar operando no ambiente. E tem pessoas que não entenderam isso ainda. Tem pessoas que não glorificam a Deus. O certo irmão está... Não glorifica. O que é isso, Padre? Isso é o espírito? O que é? O que o senhor entende? Eu costumo falar que esse é espírito de Labão. Espírito de Labão. Ele até quer ver você bem, se não quer ver você melhor do que ele. Entendeu? Quando Jacó ele começa a crescer, começa a prosperar, Labão vai olhar para ele e falar, tá me roubando. Porque nunca ele acredita no crescimento do irmão, ele não acredita. Se o irmão está crescendo, é porque está fazendo algo de errado. Entendeu? Ele quer atenção, só ele quer prosperar, só ele quer pregar. E infelizmente tem pessoas assim no nosso meio. Amaral, nós somos ministros. O Senhor não somente enfrenta a guerra espiritual. O Senhor também enfrenta guerra no meio do púlpito, no meio da congregação. O Senhor é ministro, o Senhor consegue ver isso, não somente uma guerra espiritual, mas guerra de ciúmes. Guerra de ego, na verdade, né? Guerra de ego. Tem pessoas que têm um ego muito grande, né? Pessoas que, eu costumo dizer, até o tema que a gente estava conversando hoje, né? As pessoas querem ser tudo hoje, né? Quer ser apóstolo, quer ser bispo, quer ser bispa, só não quer ser servo. Eu não quero ser servo, na verdade. Eu acho que, para mim, é uma grande bobagem, na verdade, né? Título, né? Porque eu costumo dizer que depois de Paulo, as pessoas mais importantes para a gente estar conhecendo o Evangelho foi Estevão e Felipe. Eles eram diácono. Você entendeu? Felipe batizou. Entendeu? O Estevão fez operação de milagres ali e foi pelejado. Primeiro mártires. Os primeiros mártires na igreja. Aí tem pessoas que você vê que Estevão, ele operava maravilha, operava sinais, tinha uma boa oratória, tinha uma boa pregação, porque ele fez o Sinédrio se calar, e ele não se titulou apóstolo. Nesse momento, diácono. O que acontece, Varão? Hoje em dia, né, o que acontece? Existe essa vaidade por cargo hoje em dia, ou não? Os irmãos querem exercer mesmo, quer ajudar a obra? Na verdade, ou é vaidade? Eu creio que é vaidade. Por que vaidade? Porque a pessoa que eu olho muito para a Bíblia é Paulo, né? Paulo, ele era um doutor da lei, ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 12, primeiro, que eu conheço um homem que no corpo eu não sei.
Fora dele eu também não sei. Foi levado ao terceiro céu e foi ensinado coisas inefáveis que ao homem não é lícito saber. Se um homem que conheceu o céu, que é doutor da lei, conhecia a Torá, conhecia a lei e os profetas, vai dizer: o pobre homem miserável que eu sou. Ele está se colocando no lugar de miserável, porque ele entende que não é meu mérito, é pela graça. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Eu não mereço nada, você não merece nada, quem está assistindo não merece nada, mas nós somos salvos e justificados pela graça de Deus. Então é vaidade. Acredito que seja vaidade, porque podemos dar diversos como posso falar, exemplos na Bíblia, né? Podemos dar diversos exemplos da Bíblia. Paulo, ele se titula como um homem miserável. Ele se titula como um homem miserável. Quando ele fala assim: eu sou um homem miserável. Eu sei ter abundância, mas também sei o que é passar em necessidade. As pessoas só querem bonância, não quer passar necessidade, não quer passar provação. Ele coloca como uma posição de inferior. Ele coloca como uma posição de servo de Deus. Ele entende o que é o Evangelho, ele entende o que é o propósito de Deus. Varão, quando Jesus ele pega a toalhinha, se agacha, molha os pés de Pedro, ali Jesus, como o Senhor, ele está servindo. Então, ele está mostrando que a servidão é maior, é melhor sim. Servir. E tem outra passagem que fala muito lá, que os discípulos estão discutindo para ver quem vai ser o maior. E Jesus corta eles, né? Jesus diz que vai ser o maior. E tem uma passagem que chega, acho que é Maria, né? Maria chega assim: eu quero te pedir que o meu filho se sente à direita e o outro à esquerda, né? Que era a mãe de Tiago, né? Eu quero que um se sente à direita e o outro à esquerda. Jesus fala assim: isso eu não posso prometer. Mas do mesmo cálice que eu tomar, eles também vão tomar. E Tiago morreu como? A fio de espada na mão de Herodes. Ninguém quer tomar o cálice, entendeu? As pessoas querem honra, querem poder, mas não querem reconhecimento. Eu costumo dizer, Diego Belo, eu posso dizer porque experiência própria, que a igreja é o único lugar que você entra como ninguém e sai como alguém. Porque, como eu costumo dizer, você entra como ninguém. Às vezes você entrou como cachaceiro, drogado, traficante, que a sociedade dizia que não tinha jeito, Deus foi lá, te transformou, te moldou. E tem pessoas que deixam subir para a cabeça. Tem pessoas que esquecem de onde Deus tirou ele. Esquecem da essência. Então quer dizer que a igreja, a palavra de Deus, dá moral, dá caráter, dá nome. Então, varão, existem pessoas, eu estou entendendo que existem pessoas que estão no meio do Evangelho. Prega, tem a palavra que é o Evangelho. Canta até o Evangelho. Mas não ele não se permitiu tratar ele mesmo. Na verdade, eu costumo dizer que talvez até foi tratado, mas no decorrer da caminhada deixou o ego, a vaidade. Eu costumo dizer para Deus, eu falo assim: minha oração sempre é a mesma. A minha oração, eu não tenho medo, Diego Belo, hoje de cair no pecado, assim, tipo, de voltar pro mundo. Porque eu posso cair e Deus me levantar de novo. Sabe qual é o meu maior medo? É deixar o ego e a vaidade tomar conta de mim. Achar que Deus só pode operar se eu pregar. Entendeu? O meu maior medo é ser como Saul. Começar bem e no decorrer da caminhada se perder. Varão, o que acontece? O que acontece? Estamos vivendo num tempo aqui na região de Grajaú, que para alguns está dando vergonha. Para outros, existe o remanescente, é claro, existe os remanescentes, e alguns estão dizendo que está dando vergonha. O Senhor, como ministro que prega em bastante igreja ao redor, o Senhor sente que o Grajaú é de honra, está dando vergonha? O que você Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, né? Tem uma gangue aí, na verdade, né? Eu costumo dizer que são a gangue de altar, né? Porque o profano anda com quem é profano. Essa é a verdade. Pronto. O profano anda com quem é profano. E você pode ver que esse pessoal que está sempre
alto se ungindo, eles se ungem só entre eles. A panela está entre eles. Existe panela. Existe essa panela, porque você está entre eles. Eles mesmos se ungem, eles mesmos fazem campanha, eles mesmos pregam. Pode ver, eles fazem um bolinho, costumo dizer um bolinho podre, que você não tem como tocar. E se você vai falar, vai dizer que está tocando no ungido, está tocando no escolhido. Mas a Bíblia me dá respaldo para questionar. Então quer dizer que tem um grupo. Tem um grupo, infelizmente. Esse grupo no seu entendimento que se próprio se promove, eles mesmos se promovem. se próprio se exalta, e se tocar num, o outro defende. O outro defende, se dói. Ele se dói, né? Porque no mundo de mentira não suporta ouvir a verdade. Essa é a verdade. E existe um grupo operando agora. Sim, realmente existe, porque eles altos se ungem. Aí eu costumo dizer, né? Tem muita gente que quer ser apóstolo, quer ser bispo, né? Nada contra. Agora, o que é ser apóstolo? Qual é a importância de um apóstolo no dia de hoje? Existe qual é a importância? Minha opinião, Barão, se sente à vontade. Minha opinião, eu acredito que não existe apóstolo no dia de hoje. Não existe, né? O senhor sabe, né? O senhor estuda grego, né? O senhor estuda também hebraico. O termo apóstolo significa enviado, modelo, enviado. Seria no termo hoje um missionário que foi enviado para fazer uma obra, uma missão? E você vê que Paulo, ele viveu tudo aquilo, os outros apóstolos não acreditavam no apostolado de Paulo. Porque quando Jesus une os seus discípulos, que ali já é apóstolo, eu entendo, Jesus fala, ide pregar o evangelho para toda criatura. Né? Ele une ali, tem uma missão, é uma missão. E ali eles começam a pregar, anunciar, fazer discípulo, e além de tudo ser perseguido. Então aí você vê a diferença, né? Alguma coisa está errada, né? Os apóstolos de hoje não estão sendo perseguidos como a igreja foi antigamente. Está tendo honra, está tendo cadeira. Eu estava ministrando esses dias e até ontem eu falei, né, que quando Saul ele vai reinar por 40 anos, né, ele não vai se preocupar em trazer a presença. Por quê? Saul está preocupado com cadeira, não com presença. Saul está preocupado com coroa e não com presença, né? Aí eu vou te dar outro exemplo na Bíblia aqui. Vou te dar outro exemplo da Bíblia que abdicou da vida dele para servir Jesus. O João Batista. Quando nós estudamos sobre João Batista, ele veio de uma classe sacerdotal. Ele era filho de Zacarias. Então, por direito, João Batista tinha direito a se assentar nos primeiros lugares da sinagoga. Ele tinha por direito a ter lugar de honra dentro da sinagoga. Mas o que João Batista vai dizer? Vai abdicar de tudo aquilo para ir para o deserto ver o chamado de Deus. Porque ele entende que a unção não está na cadeira. A unção não está no microfone. A unção está sobre a minha cabeça. E se Deus me escolher, eu vou ao deserto pregar. Porque no deserto tem pessoas que precisam ver a voz de Deus. Então, Mário, entendemos que hoje existe um grupo que não entende que o evangelho é sofrimento, o objetivo maior é almas, anunciar, o dever de nós anunciar independente de cá. Né? Eu, como antes de ser evangelista, eu dei o fruto de evangelista para os pastores enxergar isso em mim. Eu, logo após, as pessoas, antes de ser consagrado, varão, as pessoas já me chamavam de evangelista pelos frutos que eu dava. As pessoas me colocavam no banho como evangelista. O pastor me repreendeu, foi uma reunião, me repreendeu e falou, Diego, você não vai ficar no sol, não vai ficar editando, se você quiser fica na porta. Eu falei, amém, na porta eu estou aí fazendo a obra de Deus, estou servindo. Fui para um culto, a inauguração da igreja, um amigo meu, chegou lá, tinha uma serva de Deus, da Deus Amor, Débora. Deus já abençoe, serva muito usada de Deus. Ela chegou em mim e falou assim, não se se promove, eu vou te levantar. Depois daquilo, eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. Depois daquilo eu tinha algumas agendas e eu comecei a recuar.
fui para o monte orar, Deus tomou mais um vaso. Diz: afia a sua espada antes de ir para a guerra. Comecei a entender o cuidado de Deus comigo. Porque tem pessoas que vai para a guerra, mas é um tempo de descanso. É o tempo de guerra e uns quer descansar. E eu comecei a entender. E Deus começou a usar vaso para falar para o meu pastor. O pastor bateu na minha porta e falou: irmão, vamos continuar a igreja nós dois? Só nós dois. Ele falou: quero fazer um congresso para estar apresentando você como um evangelista. Eu falei: pastor, não quero honra, não quero glória, não. Só me apresentar diante da igreja, colocar a mão e me apresentar. Ele colocou as mãos e apresentou para a igreja toda como um evangelista. E hoje vai fazer 5 anos que eu exerço o chamado de evangelista. E você vê como Deus é tão tremendo, né? Que você falando, Deus está falando comigo, né? Que Davi, ele não precisou estar num palácio para bajulando Saul para se tornar rei, né? Porque tem muita gente que fica bajulando o pastor, bajulando o líder para receber unção, né? Para receber honra, né? Davi estava onde? No campo. Davi estava no campo, no secreto, buscando a presença de Deus, buscando o reconhecimento de Deus. Tem pessoas que querem buscar o que? Bajular para ser ungido, né? Infelizmente é o que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Então quer dizer que foi o próprio Deus que procurou Davi. Eu costumo dizer que o homem não unge ninguém. Obedece. Ele não unge ninguém. Sabe por quê? Porque aí a pessoa fala, mas Samuel... Aí eu estava vendo até um debate esses dias, né? Que a pessoa falou, mas Samuel ungiu Davi. Não. Samuel apenas reconheceu a unção de Davi. Porque quando Deus fala, Samuel, levanta e prepara os chifres de azeite. Porque eu escolhi alguém da casa de Jessé. Ele chega lá e vai olhar para mim, passa Qual é o nome do pai de Davi? Jessé. Entendeu? Ele vai olhar para a casa de Jessé, ele vai olhar para Samar e vai, certamente é esse que é o rei. Ué, ele olhou para a aparência, o profeta que tinha intimidade com Deus, que tinha ouvido a voz de Deus, ele se enganou, né? Ele vai olhar para Samar, Abinadab, né? E vai olhar e vai ser, certamente é ele. Deus vai repreender o profeta. Samuel, eu não olho como o homem vê. Você olha a aparência, mas eu olho o coração. Entendeu? E Davi não estava presente quando Samuel chegou. Varão. 1 Samuel, capítulo 15, vai dizer: Samuel exortou a Saul, dizendo: foi a mim que o Senhor enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escutai a palavra do Eterno. Tem gente que está na tribuna, mas não está escutando. Não. Porque, olha o que diz aqui. Capítulo 15 de 1 Samuel. Samuel chega e exorta Saul. Portanto, escuta a palavra do Eterno. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi castigar os Amalequitas pelo mal que fizeram Israel, atacando como saiu do Egito. Vai agora e investe contra a Amalequita, condena-o ao Natimá, consagrando ao Senhor, destruindo tudo que houve na terra. O Senhor mandou e exortou. E você vê que quando Deus ele fala para Samuel, até quando terá pena de Saul, sendo que eu já rejeitei. Essa aqui vai para os líderes religiosos. Porque você vê a pessoa lá brincando, já caiu em escândalo, um monte de coisa, sabe dos frutos, e mesmo assim água ao altar para ele pregar. Sabe que não está com a vida com Deus, mas está pregando. Entendeu? Eu vi recentemente aí numa igreja que o irmão que não estava firme com Jesus e não está firme com Jesus, pregando. Eu falei, meu Deus, mas como pode? Ele pregando e depois estava no mundo, postando um copo de uísque, bebendo. Porque até quando terá apenas de Saul, sendo que eu já rejeitei. Entendeu? Enquadra, né? Porque Paulo diz: antes de pregar para os ímpios, eu exorto, eu amasso a minha carne para não ser reprovado diante de Deus. Então, existe, varão, um preparo espiritual, um preparo de exortação para você mesmo, porque o evangelho é algo sério. Eu acredito que é algo sério. E pessoas, tipo assim, eu costumo dizer que o mundo espiritual ele é algo sério, né? Infelizmente, eu estava conversando esses dias, as pessoas hoje em dia na igreja, elas vêm para a igreja,
Nós cremos que Deus pode mudar realmente, mas tem muito pregador que não se consagra, tem muito pregador que não ora, tem muito pregador que não lê Bíblia, tem muito pregador que não tem um tempo de intimidade com Deus. Aí você vai no centro de Macumba, o filho de santo está se preparando, está se consagrando lá. Entendeu? Um Paulo vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, porque enquanto o crente está brincando de ser crente, o demônio não está brincando de ser demônio. O macumbeiro não está brincando de ser macumbeiro, entendeu? Eles entendem que não tem meio termo. Ou você é ou não é. Então existe, de fato, uma imprudência dos irmãos, dos pregadores. Barão, o que é que o senhor enxerga? Meus irmãos, deixa as perguntas aí. Vocês estão tímidos, deixa as perguntas. Pergunta, o que é a pergunta que você quer perguntar pro evangelista aí? O que você quer perguntar pro evangelista? Deixa a pergunta. Barão, 3 coisas que o senhor enxerga que a igreja não está praticando, que a igreja necessita. Eu estava conversando esses dias com o evangelista Carlos, que está na live, né? Aí ele perguntou: qual é a tua visão sobre a igreja moderna hoje? Eu costumo dizer que hoje, antigamente, as pessoas eram analfabetas, né? Não tinha muito conhecimento, mas tinha temor. Não tinha, às vezes, até banguela, né? Não tinha nem o que comer dentro de casa, mas ela orava e o céu descia, o céu respondia, né? Vivia milagre, a igreja vivia milagre, né? Hoje em dia a gente já não vive mais milagre nos dias de hoje. Porque foi Deus que mudou? Não, a igreja mudou. Hoje, digo Pedro, para a glória de Deus, a geração que vem hoje tem conhecimento. Tem conhecimento no aramaico, no grego, no hebraico. Ela conhece Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas tá como Paulo. Por que como Paulo? Paulo era doutor da lei, mas conhecia Deus só de ouvir falar. Não tem experiência com Deus. Entendeu? Não tem experiências com Deus. Quantas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem o Antigo, o Novo Testamento, mas não tem experiências com Deus. Então, tipo assim, a igreja mudou, porque hoje em dia já não tem mais o levanta e anda. Hoje você não vê pessoas sendo curadas, porque Deus mudou, não. As pessoas que mudou a busca e entrega por Deus. Então quer dizer, Barão, que Samuel, quando Deus chamou o nome dele, ele sabia das leis, mas não tinha experiência para conhecer a voz de Deus. Não tinha como conhecer a voz de Deus. E você vê, né, que esses dias que até o evangelista Daniel estava pregando, ele falou uma coisa que marcou muito, né? E quando Deus chama Samuel, né? Aí vai perguntar para ele, foi o Senhor que me chamou? Aí ele fala, não te chamei. Aí de novo, né, ele fala assim, quando te chamar, fala, ele vem aqui, né? Se vê que se ele tivesse intimidade com Deus, ele ia buscar junto com Samuel, né? Você vem e fala, não, Samuel, vai você, né? Porque tem pessoas que deixaram, igual ele, né? Perderam a intimidade com Deus, perdeu a credibilidade com Deus, né? Se cansou e não quer buscar, né? Varão, o Senhor entende que o evangelismo está em falta ou existe um povo que faz evangelismo? Na verdade, tem uns remanescentes, na verdade, né? Porque eu tenho um projeto que se chama... o Carlos está falando, fala do projeto, eu não entendi, que projeto é esse? Ele tá aí, cadê ele? Tá na live? Olha ele aí, ó. Carlos. Tá lá, velho. O evangelista Carlos é um amigo meu. Eu conheci no mundo também, né? Se você vê, né? Fala do projeto. Ele é um amigo meu que eu conheci no mundo também, veio do mundo das drogas, né? Conheci ele na loucura. Hoje eu tenho a oportunidade de caminhar junto com ele, um homem de Deus. Logo também está aqui contando o testemunho dele. O testemunho dele é impactante, tremendo, o que Deus fez na vida dele, né? Nós temos um projeto que se chama Evangelismo entre Becos e Vielas, né? Que é evangelizar dentro da comunidade, né? Ir na boca de fumo, você orar pelo traficante, você levar uma palavra de vida, né? Plantar a semente de Deus, né?
Aí eu tenho muitos contatos de pastor, de pregador, de cantor. E quando você chama para fazer um trabalho desse, ele sempre inventa desculpa, que não pode, que tem compromisso, que tem algo para fazer. Por quê? Não está preocupado com alma, ele está preocupado com o altar. Ele quer ter reconhecimento na igreja, mas não Então, se chamar para pregar, vai. Mas para o evangelismo, que é uma guerra espiritual, ele não tem que saber entrar em certos locais. Porque eu sou evangelista, mano. Eu já entrei em certos lugares, se nós não sabemos falar, nós é taxado como uma pessoa que está contra eles. Contra eles, né? Na verdade, nós estamos contra que está usando eles. Eu costumo dizer também o seguinte, né? Os pregadores de hoje, eles querem inventar muito, né? Eles querem enfeitar muito a mensagem, né? Eu costumo dizer que tem lugar, como Paulo vai dizer, né? Eu me fiz de louco para ganhar o lucro. Isso é verdade, né? Tem lugar que tem que ser simples e objetivo. Simples e objetivo. Você não precisa Existe um ambiente que você vai pregar bonito. Tem lugar lá na arroz com feijão. Tem lugar que você vai pegar simples e objetivo e aquela palavra vai fazer efeito. Entendeu? Mas eu chegar numa comunidade, para um traficante, para um usuário de droga, e querer pegar em aramaico e falar o grego, o latim. Não, tem que ser simples e objetivo. Dizer, o mesmo Deus que mudou a minha história pode mudar a tua, porque outrora, aquelas pessoas que estão ali, eu estava do lado e vi a transformação. Eu costumo dizer que, o evangelista, que o meu testemunho, ele vale mais do que a minha pregação. Meu Deus. O meu testemunho, ele vale mais do que a minha pregação. Eu posso pregar bonito e não ter bom testemunho. Existem pessoas que estão pregando que estão com mau testemunho? Pessoas que pregam bonito, que você vê e fala, caramba, o cara prega demais. Ele prega as cadeiras boas. Mas não tem um bom testemunho. Porque eu costumo dizer que o nosso... Falar um negócio que é triste, mas realmente acontece, o senhor sabe. Uma amiga minha acompanhava muitos pregadores. E ela pegou uma amizade com alguns. E ela, quando estava ali, ela falou, nossa, eu admirava muito o homem de Deus. E hoje eu estou muito triste porque eles estão em cima de mim. Eles falam as palavras obsceno, né? Mas pregam ali em cima. Eu estou muito triste. Existem pregadores que são loucos. Eu vou falar a verdade para você. Eu estava falando isso para o evangelista Carlos ontem. Deus abençoe, Stephanie. Deus abençoe, está nos acompanhando. Pode continuar, Varão. Eu costumo estar falando para o evangelista Carlos ontem, né? Que pessoas confundem, mas para você expulsar demônio, você tem que ter autoridade. Realmente, você tem que ter unção. Mas Judas expulsava demônio também e não era liberto. Não é verdade? Ponto. Aí vai chegar um certo momento, que eu acho que é em Lucas 7 ou Lucas 10, agora eu estou me lembrando, que os discípulos vão chegar felizes para Jesus e vão dizer, Senhor, nós expulsou demônio, nós curou, tudo em teu nome. Aí Jesus vai falar assim, ó, não se alegrei em expulsar demônio, porque eu vi Satanás cair como um raio do céu, mas se alegrei porque o teu nome está escrito no livro da vida. Entendeu? Tem pessoas que pregam, tem o dom é revogável. Entendeu? Tem pessoas que pregam, mas não é salvo. Entendeu? Não entendeu o que é evangelho ainda. Não entendeu o propósito de Deus na vida dele. Então, tem gente que ainda não entendeu o que é o evangelho. Tem gente que foi pastoreado errado, mano. Tem gente que foi pastoreado com pastores incapazes, pastores que não sabia ensinar, aprendeu aquilo e é difícil tirar da mente, né? Mas o Senhor Jesus, se você sentar na sua cama, se você sentar aí no seu sofá e pedir para o Espírito Santo de Deus ensinar, ele ensina, varão. Ensina, dá luz na Escritura. Porque tem muita gente, às vezes, não abre a porta com medo, sabia? Meu Deus. Tem muita gente que não abre a porta por medo, mas você vai falar que não é homem de Deus? Sim, a pessoa é homem de Deus. Eu dou exemplo na Bíblia, que quando Paulo ele se converte, Paulo vai ficar 14 anos no anonimato. 14 anos esquecido. Nesses 14 anos, Pedro não vai buscar Paulo. Tiago não vai buscar Paulo. João, que é o evangelista do amor, não vai buscar Paulo. Paulo está abandonado e esquecido 14 anos, porque tem pessoas que têm medo de abrir a porta para você. Tem pessoas que têm medo de você se destacar um pouco mais. A Bíblia vai dizer que se os de perto não quer te ajudar, Deus traz de longe, porque Pedro não quis ajudar, Tiago não quis ajudar, Deus levantou Barnabé para estender a mão para Paulo. Mas, varão, hoje em dia existe essa confusão
de as pessoas usar a glória que o Evangelho dá, porque o Evangelho é honra. Usar a glória que o Evangelho dá, aproveitando nessa glória para entrar em outros lugares para si próprio se gloriar, porque existem muitas pessoas que entraram na política que, ao meu ver, não tem chamado para isso, porque Moisés nasceu no palácio, estava crescendo no palácio, com o ensino do palácio, saiu do palácio, Deus chamou ele fora do palácio para estar libertando as pessoas ali. Daniel não nasceu dentro do palácio, foi levado a lugares diferentes, cultura diferente, Deus exaltou e foi governando dentro do palácio. Moisés não foi criado do palácio, foi criado, mas não exerceu dentro do palácio. Daniel não foi criado, mas exerceu dentro do palácio. Eu acredito assim que Deus, ele chama cada pessoa para um específico lugar. O meu chamado é diferente do teu, né? Costumo dizer assim, porque enquanto Daniel profetizava no palácio, Deus usava Ezequiel no vale. Meu Deus. Entendeu? Era chamado de profeta, mas é para pessoas diferentes. Eu costumo dizer que nem todo mundo que é chamado para ser pregador vai pregar para a multidão. Nem todo mundo que é chamado para ser evangelista vai pregar para a multidão. Tem pessoas que Deus chama para pregar para o drogado. É igual a Damares esteve aqui, você vê lá, tem um projeto horrível, um projeto tremendo. Eu costumo dizer que o chamado dela é diferente do meu, o chamado é diferente do teu. Deus chamou você para profetizar para uma classe, Deus chamou ela para profetizar para outra classe. Ela tem um trabalho lindo lá de trazer comida para morador de rua. Como é que o Joelson falou? Joelson, é isso. Se uma prostituta levantar a mão, as irmãs de oração vai olhar torto. É verdade. Não são todas, queridos. Eu provo na Bíblia, por quê? Quando Paulo ali se converte, Deus vai olhar para Ananias e vai dizer o que é Ananias? Vai para uma rua chamada direita, porque lá tem alguém que eu separei, alguém que eu escolhi. Aí ele vai olhar o quê? Ele vai olhar o quê? Mas quem é? Aí ele fala assim, é Paulo. Oxe, mas não é Paulo que persegue a igreja? Não é Paulo que assola a igreja? Pode ver. Mas Ananias prega que Deus liberta, ele prega que Deus transforma, ele prega que Deus cura, mas não acredita na transformação de Paulo. Que é isso? É vaidade? Não é que é vaidade, tem muita gente que prega, mas não acredita naquilo que ela prega. Então, varão, eu vou dizer aqui que é verdade. Pega essa, queridos. Meus irmãos, pega essa. Tem gente que foi alcançado pela graça, liberto pela graça, prega pela graça, mas hoje senta num trono de juiz e aponta quem deve ser alcançado pela graça ou não graça. Existe isso, varão. Gente que foi alcançado pela graça, liberto pela graça, mas gosta de apontar o dedo, senta num trono de juiz, gosta de apontar. O que é isso? Eu costumo dizer, né? Tipo assim, né? As pessoas, eu falei pra você, a igreja é o único lugar que você entra como ninguém e sai como alguém. Tem pessoas que se perdem no meio da caminhada. É igual o irmão falou ali no ciclo de oração, né? Que se uma prostituta erguer a mão e aceitar Jesus, eu te garanto que as irmãs não vão deixar o esposo chegar perto dessa mulher. Não vai deixar chegar perto dessa mulher. E a Bíblia vai dizer também que havia uma mulher chamada Maria de Madalena, né? Que Jesus vai expulsar mais de 7 mil demônios dela, né? E quando Jesus ele expulsa esses 7 mil demônios dela, não tinha ninguém para aplaudir, ó. Não tinha ninguém para ovacionar. E a Bíblia vai dizer que essa mulher ela pega um azeite, que era uma mirra, né? Ela pega a mirra e está tendo uma festa na casa dos fariseus, do fariseu, Simão o leproso. E quando ela chega lá, ela vai se prostrar diante de Jesus e vai quebrar o vaso e vai enxugar com os seus cabelos, vai molhar os pés de Jesus com as tuas lágrimas e secar com os teus cabelos. Aí Simão, o leproso, que foi alguém que Jesus curou, vai olhar e dizer assim, se ele fosse profeta, ele saberia que estar ungindo os pés de Jesus. Pensou, né? Pensou, se ele fosse profeta, ele saberia que estar ungindo os pés de Jesus, né? Jesus vai dizer que tem Simão, tem 2 devedores, um deve 500 denários e o outro deve 50.
Ambos foram perdoados. Quem deve amar mais? Ele, o que muito foi perdoado. E tem gente que não entende porque você se entrega tanto na presença de Deus. Porque pessoas não estavam ali quando Jesus te resgatou. Não sabem da tua intensidade com Deus. Eu costumo dizer, por que ela foi lá? Estava a mesa forrada de fariseu. Ela foi lá quebrar a mirra e secar os pés de Jesus. Porque Jesus mudou ela por dentro. Mas Jesus precisava mostrar para alguém que ela já não era a mesma pessoa do passado. Meu Deus. Não, das maioria de humilhação vem de homens que era mal olhado pela sociedade. Prostituta fez uma das maiores humilhação, sendo que os homens que receberam Jesus não fez pelas tradições, né? O pés, o beijo de hóstia, né? Não ali honraram Jesus, mas aquela mulher se prostrou para Jesus, né? No encaixe ali, nos pés, chorou, olhou Jesus, quebrou o braço com a de alabastro, né? Então, para onde existe, ela me fez os irmãos que estão dentro. Ó, eu vou dizer uma coisa, estou na mesa, né? Tá a mesa, Jesus está sentado, né? E na mesa, ela vai fazer o quê? Vai tirar os cabelos. Naquele tempo, o cabelo representava intimidade com teu esposo, né? A mulher só soltava o cabelo quando ia aceitar com teu esposo. Você vê que ela vai tirar o cabelo. Tem gente que está na mesa, mas não tem intimidade com Jesus. Quantas pessoas estavam na mesa e não tinham intimidade com Jesus? Ela o quê? Molhou os pés de Jesus com lágrimas e enxugou com os teus cabelos para dizer: eu não posso ser ninguém para vocês, mas eu tenho intimidade com Jesus. Meu Deus. Varão, existem pessoas que perderam a intimidade com Jesus. Pessoas que perderam a intimidade com Jesus. Na verdade, né, como eu costumo dizer, né, quando os discípulos estão no barco, né, Jesus está dentro do barco, Jesus vai se deitar e os discípulos não vão se atentar que Jesus saiu de perto. Só vão se atentar quando a tempestade se levanta. Aí quando vão procurar Jesus, Jesus já não está mais no mesmo lugar. Jesus está na proa do barco. Tem pessoas que Jesus já se afastou e ainda não percebeu que Jesus se afastou. Entendeu? Tem pessoas que ainda não entendeu. Tem gente que desapeso, não se atentou que Jesus já foi. Jesus já pararam de orar, pararam de se consagrar, pararam de praticar a Bíblia, e isso é por um período que a pessoa está distraído e não se atentou que Jesus já foi. Na verdade, o evangelista, eu costumo dizer que tem, né, Marta e Maria, essa passagem de Marta e Maria, mas tem uma passagem que marca muito, que é o general de Davi, que é Moabe, né? Moabe. Você vê que Moabe, ele fazia de tudo por Davi, né? Ele fazia de tudo por Davi. Fazia de tudo. As guerras que Davi lutou, Moabe lutou. Mas o que eu aprendo com Moabe, quando Moabe morre, Moabe vai ser proibido de ser enterrado em Jerusalém. Olha que forte. Quando Moabe morre, Moabe vai ser proibido de ser enterrado em Jerusalém. Porque ele está envolvido com a obra, mas não está envolvido com o Deus da obra. Tem muita gente que está envolvido com a obra, mas não está envolvido com o Deus da obra. Tem gente que vai lutar e não vai entrar em Jerusalém. Não. O filho de Davi, que chegou falando de Davi, Absalão, existe o espírito de Absalão? Absalão, eu acredito que existe sim, o espírito de Absalão. Na verdade, eu costumo dizer que na nossa vida, eu costumo tirar pela vida de Davi, né? Nós vamos encontrar pessoas que vão te impulsionar para o sucesso, mas tem pessoas que vão entrar só para você ter experiências, né? Que vai ser decepções, que vai te amadurecer. Eu costumo dizer que Absalão é o espírito rebelde, né? São pessoas rebeldes, porque Davi, quando estava ocupado, Absalão vai montar uma cadeira e vai se assentar para atender o povo. Entendeu?
vai ser aceitado para atender o povo e fazer o desejo do povo. Mas eu costumo dizer que pode se levantar Absalão, vai se levantar Absalão. Mas Davi vai entender, ó, pode pegar a coroa, quer caveira fica, mas o que não me pode faltar é a presença do Espírito Santo. Aí vai escrever o Salmo 51 que vai dizer, Senhor, pode me tirar tudo. O que não pode faltar é a presença do Espírito Santo. Então Davi entende que pode vir Absalão, pode vir, como é o conselheiro de Absalão, eu esqueci o nome, era junto com Davi. Ele apoiou, né? O pai de Batseba era, esqueci o nome. Ele apoiou ali o Absalão. Ele apoiou a rebelião de Absalão. Então existem pessoas que auto se promovem e tem gente que se apoia. Porque ele pegou a coroa, sentou no trono, uma parte do reino aplaudindo. Então, existem pessoas que apoiam esse tipo de coisas. Sabe, eu costumo dizer que o diabo ele vai agir na rebeldia das pessoas, né? Sempre vai ter alguém que é mente fraca, né? Vai se deixar levar com aquilo, né? Vai se deixar levar por fofoca, por calúnia. Vai dizer, ó, Davi já não reina do mesmo jeito. O reino já não tá mais igual, é mesmo, né? É mesmo. Aí o camarada sai da igreja, funda a igreja dele, e o povo vai com ele. Infelizmente. Deixa eu pesquisar aqui o nome a ponta da língua, mas eu esqueci. Aqui, ó. Então, olhando para isso, Absalão era belo, né? Absalão era belo, tinha o cabelo loiro, né? E como ele morreu, varão? Pela própria vaidade dele, né? Correndo ali, encheu o cabelo e se enrolou. Porque o diabo não pega. Agora você entrou no ponto bem importante, Diego Belo. Meu Deus. Porque o diabo ele pega você onde você acha que você é bom. Sabia disso? Meu Deus. Aonde você acha que você é suficiente. Por quê? Porque eu costumo dizer, Diego Belo, que eu tive problema com droga. Né? Se eu tive problema com droga, eu vou evitar andar em lugares, né? Que eu posso cair novamente, né? Eu vou estar vigilante naquele lugar. Mas o diabo não vai me pegar na droga. O diabo vai me pegar onde eu me sinto bem, aonde eu sou o quê? Autossuficiente para dizer, aqui eu sou bom em fazer. Na sua vaidade. Absalão foi preso, varão, ele se enrolou. Toda pessoa que quer fazer algo se enrola. E se enrola onde está enrolado. Então, varão, meu Deus, estamos quem está acompanhando? Aqui o irmão falou, é forte. Tatiana falou, foi forte. Tatiana falou, foi forte. Carlos falou, é forte. Carlos é bênção. Queridos, queremos que você tenha a oportunidade de patrocinar aqui o nosso podcast. Aqui na TV vai passar os patrocinadores do podcast Edifica Live. Vai passar aqui, Carol. Você que quer patrocinar o Edifica Live, manda mensagem aí, como posso patrocinar? Como faço para ajudar o Edifica Live? Tem Pix, mas agora não vamos colocar. No próximo programa, nós vamos colocar o nosso Pix aí, colocar o nosso número. Como faço para você patrocinar? Aqui vai aparecer quem vai estar aqui patrocinando, as marcas que vamos patrocinar, pizzaria, loja, doce, vai tudo participar. Então você que quer patrocinar, quer ajudar essa obra, porque nós somos pai de família, né? Temos fralda para comprar, leite, temos que sustentar a casa, não dá para nós colocar, aleluia, glória a Deus, 15 mil num podcast, porque temos outros deveres. Amém? Lembrei, Aitofel. Aí Davi vai orar, Deus, quebra os planos de Aitofel. Imagina, né? É conselheiro de Davi e vai fazer a rebelião, né? Junto com Absalão, né? Para tomar o trono de Davi. Meu Deus do céu. Teve gente que estava apoiando ali a rebelião. Aitofel era conselheiro, né? Ele estava ali com Davi e patrocinou. Alguém tem alguma pergunta? Aí, ó.
O Joelson falou, eu vou ajudar. Glória a Deus, o Joelson, o Carlos, meu amigo também. Joelson falou que vai ajudar. Joelson. Tem que trazer o Joelson aqui também, é um homem que tem Bíblia também. Amigo meu que eu converso muito com ele também. Homem de Deus. Queremos você aqui. O Carlos, meu amigo também. Joelson falou que vai ajudar. Joelson. Queremos você aqui. Joelson, ele falou o quê? Bastante gente na live, glória a Deus. Ele falou que vai ajudar. Amém, queridos. Chama lá nós no nosso zap. Amém? Chama lá no nosso zap. A forma que você pode ajudar essa obra. Amém? Coloquei aí. A forma que você pode ajudar essa obra. Chama lá no nosso WhatsApp. Também quem respondeu mais aí? Tem pessoas que respondeu mais. Pastor Gilmário, a paz do Senhor Jesus. Ô, glória. O irmão Gilmário tá aí? Tá, pastor Gilmário, irmão Carlos Luiz. Cadê o pastor Gilmário? Hoje é poucos que faz a boa obra do Senhor. Hoje tem mais saqueadores do que pregador da palavra. O Carlos falou, cadê o Carlos? Hoje é pouco que faz a boa obra do Senhor. Hoje tem mais saqueadores do que pregador. Meu Deus, forte. No próximo episódio nós vamos falar sobre saqueadores ou servos. Verdade, é forte essa palavra, né? Meu pastor Gilmário, meu pastor, Deus já, você está aqui nos ajudando a entrevistar o profeta. Glória a Deus. Meus irmãos, aí está o nosso número. O nosso número, você que quer ajudar essa obra, quer patrocinar o podcast, vai aparecer aqui o logo da sua loja, o logo aí. Nós vamos falar um pouquinho, vai tirar para fazer um merchan. Amém? Então você vai poder aí patrocinar. Amém? Varão, 2 minutos. Amém. Uma saudação. 2 minutos, uma saudação. Prepara uma pregação. Uma pregação. 2 minutos. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Já tem uma palavra que eu preparei ontem, eu preguei esses dias. Evangelista Vitor, grande homem de Deus. Deus abençoe, minha irmã Marisa Trobeta. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Gilmário, cheguei agora em casa. Eu e minha esposa estávamos numa visita. Glória a Deus. Carlos, é verdade, meu amado. 2 minutos, Marão. Prepara uma pregação. Oh, glória. Eu costumo dizer, Deus é Deus tão sobrenatural, evangelista, que eu vou falar apenas daquilo que Deus, que se encontra em Atos 16, que é de acordo com aquilo que nós estamos falando, né? Quando Paulo e Silas estão presos na cadeia, né? Pode ler, irmão? Pode ler, Marão. Pode ler. Atos 16, 25, né? Que por volta da meia-noite, né? Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviram, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, né? Eu costumo dizer, evangelista, que Paulo vai ser preso por conta de uma libertação, né? Paulo está no caminho da oração. Paulo está no caminho da oração. E quem ora, o evangelista, não fica enganado. Quem ora não fica confundido. E quando Paulo está no caminho da oração, uma mulher vai olhar para Paulo e vai dizer: eis aí um servo de Deus, né? Se Paulo fosse os pregadores do dia de hoje, Paulo ia dizer: realmente está reconhecendo a minha unção, está reconhecendo que eu sou homem de Deus. Mas Paulo tem algo que falta nos dias de hoje, que é o que? Discernimento de espírito. Meu Deus. Paulo tem algo que falta nos dias de hoje, discernimento de espírito. Paulo vai olhar para ela e vai entender que nem todo elogio te levanta, mas tem elogio que te derruba. Paulo vai entender que nem todas as vozes que te aplaudem, nem todas as mãos que te aplaudem, e nem todas as vozes que te ovacionam, vem da parte de Deus, não vai te derrubar, porque Paulo vai entender que a mesma voz gritou Rosana nas alturas, uma semana depois, estava gritando crucifica. E a Bíblia vai dizer, evangelista, que essa mulher tinha um espírito de adivinação. Imagine, um espírito de adivinhação. E tudo que ela falava era verdade, tudo que ela falava tinha um pouco de verdade. Mas se essa mulher da Macedônia, se essa mulher da Macedônia vivesse nos nossos dias,
A agenda dela estava cheia. Meu Deus. A agenda dela estava lotada, porque o povo não quer ouvir palavra. O povo quer ouvir profetada. O povo não quer ouvir a revelação da palavra. O povo quer ouvir revelação, mas falta discernimento. Que nem toda profecia vem da parte de Deus. Meu Deus. Nem toda profecia vem de Deus. Tem pessoas que é usada por espírito de adivinhação. E o que eu oro nessa tarde é que Deus venha dar discernimento para a igreja. Que Deus venha dar discernimento de espírito para saber quando é de Deus e quando não é. Porque tem pessoas que profetizam que não é de Deus. Meu Deus. Tem pessoas, espírito de adivinhação. Ele quer adivinhar da vida da pessoa. Adivinhar o espírito da pessoa. A Bíblia diz que ela adivinhava e trazia lucro para os seus senhores. Trazia o quê? Lucro para os seus senhores. E quando Paulo expulsa o demônio dela, os senhores dela vai querer que Paulo seja preso. Paulo Então vamos entender aqui, varão. É um espírito que atuava nela. é um espírito de adivinhação. Que a Bíblia diz, Atos capítulo 16, é isso? Isso. Que o espírito atuava nela. Vamos fazer uma exegese aqui, varão? Vamos, opa. Que o espírito atuava nela, Atos capítulo 16. 16. Vamos ler Atos capítulo 16. Eu gosto de conversar aqui que tem Bíblia. É Atos 16, versículo 16. Vamos estar lendo? Olha o que vai dizer aqui. E aconteceu que iam para um lugar de oração. Então ele estava indo orar. Orar. E quem ora não fica enganado. Tinha um lugar. Na verdade, Paulo estava. Como Paulo ele estava em. Acho que em Filipos, né? Estava. Troade, né? Paulo está em Troade. Paulo ele vai para frente do rio, né? Está indo para frente do rio orar, né? Sim. Como está navegando para Troade, e aconteceu que indo para um lugar de oração, Nó saiu ao encontro de uma jovem. Era jovem. Aqui a Bíblia quer esclarecer. Jovem. Escrava. Jovem escrava. Que estava tomada com um espírito, varão, que usava para prognosticar evento futuro. Adivinhação, né? Adivinhar o futuro. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhação. Varão, era ela que adivinhava, mas tinha alguém por trás dela. E você vê que quando Paulo expulsa o demônio dessa mulher, o Senhor não estava preocupado com a alma dela. Estava preocupado porque ia perder o lucro. Os lucros. Tem pastor que não está preocupado com você. Está preocupado com o teu dízimo. Não está preocupado com a tua alma. Está preocupado se você vai perder o lucro. Entendeu? Eu costumo dizer que Deus está preocupado com a tua alma. Deus quer salvar a tua alma. 1 João 4:1. Amados, não creem em todo o Espírito, mas provai do Espírito Santo de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Então, vamos entender. Bora lá. Esse espírito de adivinhação estava sobre ela. Dava lucro. Ou seja, chamava muita atenção de pessoas. E porque, vamos entender, varão, se dava lucro é porque ela vendia. Vendia. E se vendia é porque tem alguém que compra. Então tinha gente que comprava, consumia e dava lucro. Era entretenimento que dava lucro. É o que nós vivemos nos dias de hoje. Se tem profeta do Pix, é porque tem alguém que consome. Meu Deus do céu. É verdade? Meu Deus. Então, estava dando lucro. Então, varão, a palavra chama atenção também aqui, porque a Bíblia vai dizer, por meio de adivinhações que dava aos seus senhores. 17. Seguindo Paulo e a nós vinha essa moça gritando diante de todo. Esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciar o caminho da salvação. O espírito que estava nela reconhece quem lhe serve. Então, varão, calma aí, vamos entender. Ela está sendo serva desse espírito. Mas quem está vindo aí está servindo ao Senhor? Na verdade, eu costumo dizer que
o Espírito que quando olha para Paulo e fala assim, eis aí o homem de Deus, na verdade não está reconhecendo Paulo, está querendo inflamar o ego de Paulo. Porque se Paulo fosse os pregadores do dia de hoje, ele dizer, opa, está reconhecendo a minha unção, está reconhecendo quem eu sou, é Deus honrando meu ministério. Mas Paulo entende, se ele prega, a glória não é dele. Se ele canta, a glória não é dele. Se ele expulsa demônio, a glória não é dele. Paulo entende que tudo que ele faz, a glória é para Deus. Então vamos entender aqui, olha o que ela fala. Que esses homens são servos, homens, mas é servo. O Espírito conhece do Deus Altíssimo. Não é de baixo não, Barão? Do alto. E vos anunciando um caminho da salvação. Então, até o Espírito sabe o que sai da boca dele é salvação. Então, vamos entender. Esse Espírito que essa mulher serva dá lucro para ela, certo? Para os senhores. Para os senhores. Dá lucro para os senhores dela, sim ou não? E após Paulo expulsar, tirar esse Espírito que está sobre ela, o que eles ganham? Paulo ganha prisão. Paulo não vai ser aplaudido por fazer a obra de Deus. Paulo não vai ser ovacionado por fazer a obra de Deus. Paulo vai ser humilhado, açoitado e preso. Então vamos entender. Ela que dá espírito de adivinhação está ganhando lucro. Porque está adivinhando. Adivinhando. E Paulo que prega a salvação ganha açoite? Açoite. Que negócio é isso? Não. Que negócio é esse, mano? Porque ela está ganhando lucro porque adivinha. Paulo que anuncia ganha açoite. Essa é a diferença de servos. Um servo que ganha lucro, ganha dinheiro. Um que anuncia o evangelho, ganha açoite, predada, humilhado, ou seja, moralmente também passa a central e é colocado dentro do cara. Barão, que negócio é isso? Eu falo, é um negócio tão de doido que nós estamos vivendo nos dias de hoje atuais, né? Paulo, ele escreve, ele vai dizer que nos últimos dias, pessoas apostariam da fé e dariam ouvidos a doutrinas de demônio. Entendeu? E tipo assim, eu costumo dizer que se tem um falso profeta, ele prega para falsa igreja e para falsos membros. Meu Deus. Não é verdade? Então tem pessoas que gostam, porque o falso profeta não vai pregar uma palavra para você se arrepender. Porque João Batista, a mensagem dele era dura. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Não é verdade? Mano, então vamos entender que essas pessoas que dão dinheiro, porque se nós entender um pouco mais para trás desse capítulo, vai dizer também Simão o mago. O mago. Porque o que a Bíblia diz é que ele fazia grande magia, que o poder dele era considerado o poder mais poderoso. Então essa magia que ele fazia não era jogar coisa, truque. Era realmente verdade, porque a Bíblia diz que era um poder tão incrível que chamava a atenção. Então, Barão, que o inimigo também chama a atenção. Sim. O inimigo também rouba a atenção. E você vê que ele quis comprar o Espírito Santo de Deus, né? Ele oferece dinheiro para Pedro para receber o poder. Entendeu? Tem pessoas que acham que a salvação é comprada, não é. Isso. Salvação não é comprada. Eu estava conversando esses dias, tem pessoas que até para expulsar o demônio quer fazer voto. Que negócio é esse? Que negócio é esse? O evangelho se perdeu. Jesus é o caminho, mas tem os pedágios. É verdade? Como é que é? Repete pra mim de novo. Jesus é o caminho, mas tem os pedágios. Mas tem um pedágio para chegar em Jesus. É? Que negócio é esse? Para expulsar o demônio? O Carlos disse aí. Pergunta para o evangelista Vitor Caio. O que leva você a fazer curso no ar livre? Qual é o seu propósito? O senhor faz curso, o senhor faz culto ao ar livre? Ao ar livre, né? Porque o meu propósito, na verdade, nunca foi ser famoso, né? O meu propósito nunca foi ser reconhecido, né? Porque uma coisa eu aprendi, quem é sarado quer sarar. E quem é transformado quer transformar. Porque quando você é transformado, você tem sede em ver as pessoas sendo transformadas também. Eu costumo dizer que eu tenho sede por ler a alma, eu tenho sede em fazer a obra de Deus. O que me leva a fazer esse projeto... Dá custo, velho? Dá custo, mas vale a pena.
vale a pena. Vamos aí, somar um valor. Quanto o senhor gasta para cada projeto que você faz? É verdade, porque não tem como ter um custo fixo, que aí eles levam cadeira, aí leva som, aí paga Uber, né? Tem todo aquele processo, né? Mas mais ou menos o senhor gasta quanto? Mais uns 100 reais, 150 reais, mas vale a pena. É algo que você vê, eu invisto na obra, porque eu falo, né? Tem gente que tem a mão mirrada para abençoar a obra, né? Eles preferem. Eu vou ter uma experiência que eu tive, evangelista, que eu estava na frente de uma campanha de missões, né? Para arrecadar alimento para as pessoas carentes, para fazer uma cesta básica, né? E nisso, os irmãos não ajudavam, não levavam, as pessoas da igreja não levavam alimento. As doações, escuta isso aqui que eu vou te falar. As pessoas da igreja não ajudou, aí o ímpio foi, abençoou, fiz 3 cestas básicas e abençoei. E teve um culto que foi um camarada lá pregar, com esse espírito de adivinhação, pregou, levantou voto e arrancou mais de R$1.000 da igreja. Não, deixa eu entender. O alimento, a igreja teve dificuldade para ajudar. Teve dificuldade para ajudar. E quando o profeta a deviação vem, as irmãos, a igreja ofertou. Olha, Tafarel. Pergunta, evangelista, você concorda em cobrar para pregar e cantar? O que você acha? Meu ponto de vista, eu não sou de acordo com a que cobra, né? Porque se você cobra, você é um produto, na verdade, né? Você vira um produto. Você vai ter que pegar aquilo que o povo quer ouvir. E o povo quer ouvir entretenimento, né? O povo quer ouvir algo que alimente o teu ego, né? Eu sou contra, mas eu sou a favor da igreja abençoar, sim, o profeta. Ofertar na vida do profeta. Não é cobrar, mas você abençoar. Porque quando eu faço campanha, eu tiro o dinheiro do meu bolso para abençoar o profeta. Porque eu entendo que o profeta tem gasto, o profeta estudou e saiu de casa para fazer a boa obra. Então, eu acho que não custa a igreja abençoar. O que eu acho errado é que eu diversas vezes eu acompanhei de eu não cobrar para pregar e talibane de quem cobra para pregar, e a igreja não dá o dinheiro do Uber para mim, mas pagou pro pregador. E aí, varão? Você entendeu? Entendeu como que é a igreja? Tem alguns pastores que estão, infelizmente, infelizes das suas decisões. Entendeu? A igreja, eu costumo dizer assim, evangelista, a igreja, quando quer trazer um pregador famoso, ela vende até coxinha, vende hot dog, junta dinheiro, abençoa 2. Como é a dentro da igreja? É certo vender coxinha? Não é normal? Não tem. Eu acho normal porque é para abençoar a obra, né? Eu costumo dizer que é para abençoar a obra, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que fazem comércio, é diferente, né? Porque, aí eu falo, né? A pessoa junta R$3.000, porque não é normal, mano. Porque, olha, se faz coxinha para ajudar a obra, é porque na hora de ofertar, tá faltando. Porque uma igreja próspera, quando oferta dentro da casa do seu. Não é que Jesus vai prosperar todo mundo. Não. Vai ter gente que vai chorar e vai morrer. Sim, mas a obrigação da igreja é cuidar dos órfãos e da viúva, mas a igreja não está cuidando. Essa é a verdade. Ponto. Aí, tocando o que o pastor falou, eu não sou de acordo com quem cobra, mas eu sou de acordo da igreja abençoar o profeta, porque o profeta vem de longe, o profeta tem família. Eu não acho certo o pregador e o cantor tirar o dinheiro da boca dos filhos, porque tem muito pregador que tem filho pequeno. Você tirar o dinheiro da boca do teu filho para investir na obra e amanhã ou depois, se faltar alimento na tua casa, essa igreja não vai te ajudar, não vai te abençoar, porque eu costumo dizer, a igreja ela tem um ponto que ela peca muito. Qual que é o ponto que a igreja peca muito? Quando é para fazer algo para a vida do pastor, se levanta dinheiro. Quando é para a vida que você precisa de uma ajuda, uma cesta básica, manda você orar. Ué, por que ele não ora também para desviar? Não é verdade? Então, tipo assim, a providência é só para ele. Deus de providência para ele, para você tem que orar. Entendeu? Pastor Gilmário, tá ligadinho, pastor Gilmário. Ele perguntou, outra pergunta. É certo a igreja fazer rifa para arrecadar dinheiro? Eu acho errado, né? É uma coisa do mundo, né? Rifa, né? Eu acho que é algo mundano, né?
A igreja não precisa copiar o mundo, né? Não precisa trazer o mundo para dentro da igreja, né? Porque quando eu costumo dizer essa passagem, o evangelista, quando Samuel tá velho, o povo vai falar assim para Samuel: Samuel, o senhor tá velho, né? E precisamos de um rei, porque as nações vizinhas têm rei e nós não temos. Ó, presta atenção. As nações vizinhas têm rei e nós não temos. Aí Israel é guiado por quê? Por uma teocracia, onde Israel era guiada e regida pela voz de Deus e andava com Deus. Aí Israel vai abrir mão de andar com Deus para trazer os costumes do mundo para dentro de Israel. Eu sou contra você trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. Se a palavra de Deus não falar com você, se a palavra de Deus não tocar você, não é costume mudando que vai mudar você. Mas vamos fazer isso para trazer os jovens. Vamos fazer isso para atrair. Charles, Deus abençoe. Pastor Charles, Deus abençoe. Homem de Deus. Tem que trazer também aqui esses homens de Deus. Vai vir, não tem contato com ele. Ele vai vir em nome do Senhor Jesus. Eu sou contra você copiar o mundo para dentro da igreja. Porque se Deus te chamou, ele sustenta. Vitor, 2 minutos. 2 minutos. Olha para essa câmera. Fala um conselho que você poderia dar para alguém, para você finalizar essa entrevista, para que possamos finalizar essa entrevista. Dá um conselho para essa pessoa. Essa pessoa que quer pregar, quer ser o grande evangelista. 2 minutos. 2 minutos no relógio. Para você que deseja um dia pregar, eu costumo dizer, né? Primeiro, antes de Deus nos honrar em público, precisamos honrar Deus no secreto, né? Porque quem nos vê hoje pregando, vê a gente voando, não sabe o que nós fazemos no secreto, né? Eu costumo dizer que, para o pregador, o conselho que eu dou é você ter intimidade com Deus, você ter uma vida de oração, você buscar conhecimento da Bíblia, não ser levado por vento de doutrina e nem ser vendido pelo sistema religioso que vivemos nos dias atuais. O conselho que eu dou para você, que Deus venha ser o teu escudo bloqueio sempre. Mas o conselho que eu deixo para você, que você não venha ser levado e nem vendido pelo sistema. Que você venha ser servo até o final da tua vida. Você tem mais um minuto, vai. Mais um minuto? Eu gostaria nós estávamos falando de servo, né? Para não ser sobre a obra de Deus, evangelista. Eu queria deixar um conselho também que nós estávamos falando, para quem nunca usou droga ou pensa em usar, o conselho que eu dou: não entre por esse caminho, porque esse caminho não tem volta. Não tem volta, é um caminho sem volta, é um caminho que vai tirar tua moral, tua dignidade e teu respeito. Entendeu? Então eu costumo dizer: fique firme com Deus, entrega a tua vida para Deus, entrega os teus caminhos para Deus. Aí tem pedrada, vai ter calúnia, vai ter açoite, vai ter Jesus cuidando de você, vai ter Jesus levantando você, vai ter Jesus consolando você, porque a Bíblia vai dizer que em tempos de guerra ele é o príncipe da paz, em tempos de peleja ele é varão de guerra, em tempos de choro, em tempos de depressão ele é o consolador de Israel. Esta noite eu falo para você só precisa de Jesus para prosperar, você só precisa de Jesus para ter uma vida abençoada, em nome de Jesus. 7. Evangelista Vitor Kaique, muito obrigado. Grande papo. O que você quer aqui? O que você quer? Caramba, abençoado na live, ó. Carlos, trazer também tem testemunho impactante. Aí o pastor Gilmar. Quem o senhor queria ouvir? De frente com o Belo. Tem que trazer uns carinhos do sul, né? Tem que fazer uns debates, né? Os irmãos estão fugindo do debate. Uns estão fugindo do debate. Mas, queridos, eu quero o Mário, o pastor Charles também, homem que tem Bíblia, conhecimento. Cheio de Bíblia. Esses homens não têm medo de abrir a Bíblia. O Joel também conhece muito Bíblia. Tem diversos varões aí que pode trazer que tem conteúdo, né? A conversa flui, né?
O evangelho tem que ser da paz. E o mundo cheio de tristeza, muito gente oprimida. Verdade, Marisa. Marisa, queremos você aqui, viu? Queridos, eu quero agradecer meu público, muito obrigado. Você que quer patrocinar esse podcast, colocar o seu logo da sua loja, da sua empresa, da sua igreja, aqui, amém? Nos procure, eu quero ajudar. Eu quero patrocinar. Eu quero profetizar quando eu voltar vai ter microfone aqui. No nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar que esse podcast vai bombar. Não só na Sul, mas em todo São Paulo. Eu recebo. Eu tomo posse. Queridos, então fica aqui. Evangelista, faz uma oração. Ô glória, Espírito Santo de Deus, o Pai amado, Pai querido, abençoa cada pessoa que está nessa live, Senhor Jesus. Cada pessoa que ouviu, meu Pai amado, Pai querido, a nossa conversa, Senhor Jesus. Visita a casa, a família, Espírito Santo. Visita hospitais, Espírito Santo de Deus. Visita cada pequeno, meu Pai amado, Pai querido, que tem uma mãe chorando com o filho que está nas drogas, meu Pai amado. Liberta ele, Senhor. Transforma ele, muda ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo público. Obrigado a todos vocês que estão nos ajudando nesse Edifica Life. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de todos. Fica na santa paz de Deus. Fica na paz. Canta assim comigo. Edifica Life. Vamos colocar. 2, 3. 1, 2, 3, já. Edifica Life.